Deus abençoe mais a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, estenda as tuas mãos para cá. Esse foi o vaso que o Senhor escolheu para estar aqui esta noite. Que ele seja canal de Deus na sua vida hoje. Que aquilo que Deus derramou sobre ele sirva para você, para a mudança da sua vida, para a transformação da tua vida, da tua mente, da tua casa. Então estenda as tuas mãos e ore. Diga: Senhor, este homem vai ministrar a palavra hoje e eu preciso dela na minha vida. É essa palavra que vai me libertar, é essa palavra que vai me curar. Então estenda as tuas mãos e abençoe a vida dele. Diga: Senhor, nós abençoamos. Como igreja, nós abençoamos a vida deste homem. É o teu servo, Pai, separado, escolhido por ti. Deus, neste momento nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é Deus dos céus e da terra, e a ti nós damos honra, glória, louvor e adoração. Pai, o vaso é teu. Sim, Senhor. Ele pertence a ti. Que não somente aquilo que o Senhor já depositou neste vaso, que vai ser derramado nesta noite em nossas vidas, Pai, venha nos curar, venha nos transformar, venha nos renovar, venha nos edificar, Senhor, em nome de Jesus. Toca nele com a brasa viva do altar, Pai. Que tão somente ele venha transbordar de ti, e que na mesma proporção da qual ele recebeu e vai ministrar, ele receba, Deus, quando estiver ministrando aquilo que o Senhor já depositou no coração dele. Que da mesma proporção, Senhor, ele seja cheio, ele seja cheio, ele transborde, meu Deus, da tua unção, da tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por ter separado este dia hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom? Graças e paz, irmão. Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família, sua história, seu ministério, em nome de Jesus. Desocupe suas mãos, coloque ela o mais alto que você puder, e vamos fazer mais uma oração específica. Vamos orar por essa comunidade no qual você acredita, no qual você está. Vamos orar pela sua casa. E escute o que eu vou te falar, que é algo muito sério e transbordante. Deus é Deus de provisão, e as provisões do Senhor são excelentes. Orar para que você viva a excelência da provisão do Senhor na sua casa. Você não vai mais ficar se alimentando do testemunho de outros. É você quem vai vir aqui contar o seu. Então estenda a sua mão mais alto. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o seu santo nome. Erigimos essa oração mais uma vez a Ti, pedindo que pelo Teu Espírito, Pai, essa comunidade seja invadida pelo Teu Espírito Santo. Que cada lar, Pai, receba essa visitação, a Tua presença. Nós não sabemos quantos nesse momento estão passando por angústias, por desesperos, estão sofrendo violências, estão sofrendo a falta de pão, mas nós queremos que pelo Teu Espírito Santo, Pai, cada lar desses seja visitado hoje, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. E que essa porta aberta seja, Pai, a Tua porta de refúgio para receber a todos aqueles a qual o Teu Espírito Santo já está movendo para receber a Tua palavra, para viver em comunhão com os irmãos, para poder crescer em graça e em conhecimento diante de Ti e diante dos homens. Liberamos essa palavra, Pai, sobre essa comunidade nesse momento, para que eles possam viver cada vez mais da excelência da Tua provisão, para a honra e a glória de Cristo Jesus, a quem honra, glória e louvor, hoje e eternamente. Amém. Amém. Está todo mundo bem? Está todo mundo em paz? Paulo
me obedeça como pastor. Arrume uma vara grande. Quando você era menino, você roubava a banda do seu vizinho, derruba aquele relógio lá se você vê que está tarde. Entendeu? Dá uma varada nele lá e joga ele no chão. Amém. Eu só vou parar quando eu terminar. Então sente, em nome de Jesus. Eu quero liberar a primeira palavra para os irmãos do Ministério do Louvor. O rapaz que está com som, se der problema no microfone, não mexa na mesa. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar aqui e vou continuar pregando. Irmão violão, desliga o seu violão, pegue a sua Bíblia e abra ela em nome de Jesus. Cadê o resto do pessoal do Ministério do Louvor? Abre a sua Bíblia. Eu vou passar uma ministração que nós tivemos no primeiro domingo passado com o pastor Eduardo, e se ele achar conveniente, ele passa ela para vocês depois. Escute que eu vou falar aqui coisa muito séria. Você não precisa desse violão, você não precisa do Espírito Santo para tocar violão. A menina ali canta muito bem, que você é o mais gato que a mim. Mas ela não precisa do Espírito Santo para poder cantar. Mas se você se acostumar a apresentar o seu canto para Deus, o seu Espírito Santo, vai ser só para você. Então não queira viver o vício ou a expectativa de querer fazer as coisas para Deus sem Deus. E eu, como pastor do Ministério do Louvor, a minha recomendação é uma só. Vocês ensaiam aqui? Qual dia vocês ensaiam? Domingo. Que horas? Que horas? 9 horas e termina que horas? Às vezes Meio-dia, pronto. Se vocês ficarem de 9 até meio-dia orando, vai ter muito mais efeito do que vocês ficarem aqui cantando. Ensaiem em casa. Se juntem para orar. Se juntem para consagrar. Então, sabe por quê? O nosso ensaio, a nossa resposta pastoral como demanda, ela precisa ser respondida a nível de consagração. A igreja está crescendo, nós não vamos responder a demanda, nós nos refugiamos em consagração. Jesus não fazia isso. A multidão estava procurando Jesus, Jesus estava onde? Em cima do monte. De dia atendia o povo, de noite subia para o monte. No outro dia tinha mais povo para atender, e de noite ele ia para o monte. Ele não ficava lá respondendo demanda. Moisés foi responder demanda, o sogro dele chegou: você vai morrer, crente. Você está respondendo a demanda do povo. Some daí, rapaz, vai te refugiar em Deus. Vocês estão entendendo? Então abre a sua Bíblia e pegue isso daqui para vocês. Todas as vezes que alguém for ministrar, pare a sua vida, pegue a sua Bíblia, papel e caneta, e pegue a palavra que está sendo ministrada desse altar para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Preste atenção. Isso serve para você que é diácono, que é diaconisa, a irmã que limpa a igreja, a pastora Cecília que está lá cuidando das crianças. Escute que eu vou te falar que é coisa muito séria. Deus está te formando para uma realidade futura. Você está sentado em cima dessa cadeira hoje, e você não sabe se Deus está preparando você para o ministério pastoral que vai cuidar dessa igreja amanhã. E aí, se você ficar aí sentado, apenas por estar sentado, perdendo tempo e não se conectando com o que Deus está fazendo, a sua hora de assumir esse lugar vai chegar, e sabe o que vai acontecer? Você não vai estar pronto. Então vamos nos preparar, porque a seara é grande e poucos são os cearenses. Amém? É Lucas. Não se deita vinho novo em odres velhos. Não quero tocar nesse assunto. Não vou tocar nesse assunto. Eu vou piorar esse assunto para a sua vida. É porque você acha que você é um odre bonitinho. Não é não. Preste bem atenção no texto que está escrito assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e jamais o que, pastor? Por que o texto está dizendo que jamais subiu ao coração do homem e não desceu? Porque tem um texto lá em Isaías que está escrito aqui, assim: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão. É uma palavra para quem confia. O coração daquele que confia no Senhor é um coração elevado. E quando Deus quer entregar algo para esse coração, as coisas não descem, elas precisam. Meu Deus! Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem. É isso que o Senhor tem
preparado para aqueles que o... Então, Deus tem uma coisa para colocar dentro de odres que ainda é desconhecida. Ontem você era um odre novo. O odre novo que você era ontem não está preparado para receber de Deus o que Ele tem para te entregar hoje. Meu Deus! O odre novo que você é hoje não está preparado para receber o que Deus tem pronto para te entregar amanhã. O odre novo que você será amanhã não está preparado para receber de Deus aquilo que já está pronto, já está preparado, e é o desejo do coração de Deus colocar em suas mãos para depois de amanhã. Então não é que Deus não quer entregar, é você que não se submete ao preparo para poder receber. Você conseguiu entender até aqui? Glória a Deus. Então eu não quero tocar no assunto se você é odre, se você é vinho, não. Eu quero alargar essa realidade e esse entendimento. Um pouco mais além, nós estamos em um culto de libertação, não é isso? Na nossa mentalidade, no culto de libertação, as pessoas têm que vir demoniadas para cá e a gente meter a mão e chupar, né, para ver, etc. Mas a perspectiva é totalmente diferente. Vou tocar no assunto do irmão do violão de novo. Esse irmão tocando violão e o outro cantorzinho meia boca aí tocando violão é a mesma coisa. O outro cara lá tocando violão incita as pessoas a ir lá tomar cachaça e trair a esposa. Mas esse irmão tocando violão, cheio do Espírito Santo, liberta as pessoas. Entendeu? Então, a diferença da nossa capacidade de libertação não está em nós, mas na presença dele em cada um. Glória a Deus. Então, eu quero ter o ministério dos irmãos da missão vai significar que a ovelha é o animal mais perigoso que existe no mundo. O negócio dócil fica lá, mas aquilo é um perigo. Sabe por quê? O poder da ovelha está no pastor. E o pastor da ovelha tem olhos como brasas. A ovelha é um bicho perigoso. Toca no crente, cheio de Deus, para você ver esse problema até feio do teu lado. Ele se levanta para defender aquele crente, você está enrolado. Então, o ministério do louvor é um agente de libertação. Não é só o pastor. A irmã que está lá na recepção, olha, seja bem-vinda, é um agente de libertação. A pastora Cecília está lá cuidando das crianças. E olha o que eu vou falar. Você não sabe se porventura a pastora Cecília não está agora ministrando com o médico que vai cuidar da sua família no futuro. Aleluia! Você não sabe se esse não será um presidente, um senador, um professor. Você não sabe. A pastora está lá ministrando, agente de libertação. A pessoa que veio aqui mais cedo, antes de começar o culto, e que veio aqui, limpou e organizou, colocou as cadeiras bonitinhas, um agente de libertação. Glória a Deus. Estamos entendendo até aqui? Aleluia. Então, muito além de ser um odre com capacidade para poder receber vinho, esse odre precisa estar se preparando com o vinho que ele tem hoje para ser um odre melhor amanhã, para ele poder receber mais de Deus amanhã. Porque permanecer na presença é uma decisão. Aleluia. Permanecer na presença é uma decisão. Então a gente gosta de falar assim, fulano se desviou. É mentira. Não foi um acaso. Não foi uma sobrenaturalidade que fez ele desviar. Ele decidiu se desviar. A nossa covardia não permite assumir isso. Mas não foi um acaso. Não é um agente sobrenatural. É uma decisão. Da mesma forma que permanecer em Deus é uma decisão. Olha como é que o texto está escrito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele faz o quê? Ele habita lá. Ele não está no esconderijo só de passagem. Então a promessa do Salmo é para aquele que habita, é para aquele que mora, é para aquele que faz a presença morada. Não é para o aventureiro que vai e volta. Estamos entendidos até aqui? Como um agente de libertação que nós somos, nós precisamos nos adequar às coisas de Deus para que nós possamos ter assertividade na nossa vida com aquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós. Concorda comigo? É com base nisso que nós vamos abrir a Bíblia e ela vai ficar aberta. Em Marcos, capítulo 9, e vamos analisar uma história aqui, que é uma coisa linda. É forte, meu Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo número 14. Quem chegou?
Aleluia. Irmã, pode ficar sentado, né? Nós vamos ficar aqui bem devagarzinho. Isso aqui vai demorar 2 dias para terminar. A perninha vai doer. Fica sentado. Você não ouviu falando com o Paulo deve quebrar o relógio? Quebra o dela também. Se você vai olhar para aqui. Chegamos. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Preste atenção. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Preste atenção. O primeiro ponto que eu quero chamar aqui é o seguinte: os discípulos estão em uma discussão com os escribas. E o texto diz que Jesus se aproximou. Preste atenção. O pastor é Jesus e eu sou discípulo. Por que eu estou discutindo com um escriba aqui? Se Jesus está lá e eu fui chamado para estar com ele. Meu primeiro erro está na distância que eu estou do meu mestre. Aprenda, se você se afastar de Jesus, você vai ser um religioso, um legalista, alguém que o conhece, não acompanha e não quer a presença. Por isso que eu comecei falando, é muito fácil você gerir ministérios sem a presença de Jesus. Que ele está sempre perto, que ele está ouvindo, que ele está abraçando, que ele está percebendo Jesus na sua jornada e na sua caminhada. E logo a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ele, o saudaram. Eu vou traduzir essa cena aqui igual eu traduzi para o Paulo e o Edson. Queira Deus que você não tenha feito isso. Seu pai falou que não era para você mexer em tal coisa. Seu pai não está em casa, você está lá, você e seu irmão mexendo naquilo que o pai falou que não era para mexer. E aí o pai chega de costas, você não vê que o pai está chegando de costas, e você está lá mexendo naquela ferramenta que o pai falou que não era para mexer. O irmão está aqui na frente falando, e você não que eu mexe, não sei o que, coisa e tal. Quando ele olha, o pai está aqui. Então os discípulos estão discutindo com os escribas nessa mesma perspectiva. Vou quebrar o pau aqui, rapaz. Aqui a gente, Jesus está aqui perto, está lá em cima do monte orando, e eles estão lá, ó, lenha, fala. Quando olha, eita! Olha que chegou. Aí todo mundo vai com a maior cara de pau. Pai, que bom que você chegou. Como é que foi o trabalho? Escondendo aquilo que o pai falou que não era para pegar. O discípulo está fazendo exatamente a mesma cena. Versículo 16 diz assim: e perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Aqui há um silêncio dos escribas que não respondem e dos discípulos que permanecem calados. Mas aí alguém da multidão sai e diz assim: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Você que gosta de anotar, já risca logo aí que Jesus, o rapaz está dizendo que o espírito é mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. E disse ao seu discípulo que o expulsassem, porém não puderam. O texto não está dizendo que eles não quiseram. O texto está revelando que eles não puderam. Significa então que naquele contexto espiritual, quando essa demanda da sociedade, eu gosto sempre de apontar isso para a igreja. Escute, você abre a boca dizendo que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico. Em algum momento a sociedade vai requerer isso que você proclama. Então não aceite o troco errado lá na padaria. Quando você notar que a pessoa lá do caixa te entregou o troco errado, seja honesto e devolva. Não venha aqui dar testemunho dizendo que Deus te abençoou com 10 reais a mais, não. Entregue. Seja a verdade que você proclama, filho de Deus, servo de Deus Altíssimo. Essa situação, todos nós vamos ter que passar por ela. Então, quando a sociedade chegou com o menino, os discípulos não puderam. Não é que não quiseram, eles não puderam. Mas não eram discípulos de Jesus? Era ou não era? No outro texto, lá em Lucas 10, depois você lê, Jesus envia os 70. Quando os 70 voltam, eles já voltam batendo no peito, todos cheios de pulso, falando: Senhor, nós arrebentamos com a boca do balão. Até os espíritos imundos, rapaz, nós chegamos lá, metendo fogo, expulsando o capeta para dentro do quarto.
Jesus deu aquela parada assim e falou: olha, o mais importante seria que vocês pensassem na possibilidade de ter os seus nomes escritos no livro da vida. E aqui tem uma revelação profunda: expulsar demônio. Não coloca teu nome escrito no livro da vida. Porque se um papagaio chegar para o endemoniado e pelo nome de Jesus o papagaio conseguir falar, está repreendido em nome de Jesus, não é o papagaio, mas é o nome que está acima de todo nome. Então, quando Deus te usa, não é você. Aí eu falei para os irmãos, eu vou repetir isso aqui para você. Para de ficar achando que você está ficando bom naquilo que é Deus que está fazendo. Não é você, não é a sua voz, não é o seu violão, não é a sua bateria, não é o seu show, não é você. É Deus que está fazendo, é Deus que está operando. Então, quando você notar que você foi usado por Deus, pela misericórdia dele, se inclina logo, se curva, se rende. Não se enaltece. É por isso que o vinho escapa. É por isso que a madeira do outro racha. Outro orgulhoso. Você viu a qualidade do vinho que eu estou botando? O irmão ali está levando aquele vinhozinho meia boca, mas aqui está dentro de mim, meu amigo. Isso aqui é tipo exportação. Isso aqui é para a mesa de sacerdote. Isso aqui é lá para aquela comunidade lá do pastor Eduardo. Vou falar disso, deixa eu te entregar um estelionatário vosso aqui, viu? Certa pessoa que está mexendo com filmagem, quando ficou sabendo que eu tinha visto que tinha um QR Code, ele teve logo uma ideia. Falou: rapaz, vou pegar o QR Code da missão ressignificar e colocar ali. Estelionatário gosta. É brincadeira, viu? Então, nas coisas naturais, você arrebenta com a boca do balão. Mas quando as espirituais se revelarem, você não vai poder. A sua música é muito boa para as nossas emoções, mas para responder a realidades espirituais, não. O seu chamado ministerial, a sua pregação, a sua oração, aqui na nossa materialidade é linda. A gente te aplaude. Mas, se chegar nas realidades espirituais, o problema está revelado. Abra sua Bíblia rapidinho, Atos capítulo 19. Que eu vou te mostrar a prática disso. Eita, Senhor, aleluia! Atos capítulo 19. Quanto mais for usado, mais tem que se humilhar. Usou o cara. Amém. Chegamos. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem fazia maravilhas? Deus. Por onde? Pelas mãos de Paulo Paulo. era apenas um canal. Não tem nada a ver com Paulo. Paulo é apenas um canal. Quem está fazendo a partir de Paulo é Deus. Eu não sei como foi que nós deixamos nosso coração se inflamar a tal ponto de achar que nós somos poderosos. Não vai procurar isso na internet, não. Tem uns provérbios, uns pastores tititinhos aí, até amigo do meu irmão Paulo, que fala assim: eu vou resolver o seu problema em 10 minutos. Eita glória! Rapaz, eu vou levar esse cara lá para o hospital. Eu mesmo vou pagar para ele ajudar as pessoas lá. Verdade. Então é Paulo que faz. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Não era porque era Paulo, É porque era é Deus. Se Deus nesse papel se manifestar, não tem nem esse de pé. Não é o papel, não é Deus, é Deus. E é difícil entender o fato de que Deus ainda querer usar a gente ruim igual a gente. verdade. Versículo 14. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, traduzindo isso aqui para o dia de hoje, pastores itinerantes, missionários itinerantes, pregadores que não têm congregação, que não têm compromisso com o pastor, com comunidade nenhuma. Tradução é simples essa aqui. Seguimos. Tentavam invocar o nome de Jesus. Eles invocavam? Eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te por nome de Jesus a quem Paulo prega.
A irmã tá dando risada. Aí a irmã sai daqui amanhã, aí chega lá na casa do irmão que tá passando por um problema. Em nome de Jesus, que o pastor Eduardo prega, sai! Não é na identidade do pastor, é na da senhora. Não é no compromisso que o pastor tem, é no seu, é na sua identidade, é no seu caráter, é na sua oração, é no seu jejum. No mundo espiritual não existe terceirização. Se tivesse, já tinha aberto a empresa. Nós estamos lá em Recife, missionário lá, missionário do luxo, irmão. Cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Se acordar de madrugada com fome, mais cuscuz. Você ia na casa dos irmãos, comia cuscuz. E os irmãos iam levar uma oferta para sua casa, mais cuscuz. Eita glória! Eu já estava com o Bob Esponja, todo amarelo. Um profeta me procura lá no meio do caminho e fala assim: ô pastor, estou passando por uns problemas. Não tem como você fazer um jejum pela minha vida, não? A situação já está feia do meu lado. O profeta me pediu para fazer jejum para ele. Eu dei uma saída lá perguntando: gente, qual ficou? Calhou naquele dia ter folga e eu poder ir para a praia. Eu fiquei uns 2 meses morando assim nessa praia, sem bater o pé de nada. Quando eu chego na praia, o irmão que queria que eu fizesse jejum para ele está sentado com uma bandeja de camarão desse tamanho, camarão de 2 palmos. Irmão, é fácil. Eu faço jejum enquanto você enche a porta de camarão para resolver o seu problema. Então, uma empresa terceirizada da fé ia ser desse jeito. A gente vinha aqui pagar o pastor Eduardo ia para o monte orar pelas nossas causas, e a gente estava assistindo Big Brother, assistindo novela, dançando a pisadinha de madrugada e pronto, ficava na rua. As coisas não funcionam assim. Vamos seguir no texto. Aleluia! E os que faziam isso eram os filhos de Seva. Eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote. Traduzindo, filho de pastor. Opa! Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo. Eita glória! E vós, Eita! quem sois? É forte. O maligno que perguntou a identidade daqueles meninos que estavam se aventurando com coisas espirituais. O texto segue dizendo, depois você lê, que o espírito maligno foi para cima do 7, deu pau neles, que deve ter gente correndo até hoje aí com medo do capeta. Então, o nosso ministério responde às coisas físicas. Dentro de uma realidade espiritual, qual a identidade que você tem? Então, as nossas realidades correspondem ao que é físico. Mas dentro do que é espiritual, que tipo de alimento você anda comendo? Como é que você anda servindo? A que Deus que você serve? É só você parar e fazer uma equação muito simples. Eita! Pare o seu dia, que nós temos 24 horas por dia. Se você consegue fazer dormir mais do que servir a Deus, o teu Deus é o sono. Se você consegue comer mais do que servir a Deus, o teu Deus é o alimento. Paulo disse que nós temos um Deus no ventre. Se o teu celular... Eita, Aleluia! alguém dá uma aleluia que eu derramo, vai? Se o seu celular está tomando mais tempo do que o tempo que você está entregando para Deus, o teu Deus é o telefone. Então assim, o texto é claro em dizer: buscar primeiro o reino, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Vamos voltar para Marcos? Meu Deus, é forte. Vamos lá? Não esqueça não, nós estamos em Marcos capítulo 9, hein? Então, os discípulos não puderam. Talvez seja esse o motivo da discussão que eles estavam tendo. Eles podem ter chegado com os escritos e falado assim: opa, apareceu um endemoniado. Eu vou te mostrar agora como é que um verdadeiro discípulo de Jesus faz. Não deu certo? E começou a discussão entre eles. Jesus então aproveita a oportunidade para levar a libertação de verdade e trazer um profundo ensino. O versículo 19 diz assim: e ele respondendo disse: ó geração, é que os discípulos está dentro? Sim. Faz parte da geração incrédula. Então é possível ser discípulo de Jesus sem crédulo. Sim. Concorda comigo? É possível ser escriba e ser incrédulo. É possível ser pastor e ser incrédulo.
É possível ser ministro de louvor e ser incrédulo? É possível ajudar a cooperar com as coisas da igreja e ter um nível de hiperatividade fora do comum, mas ser incrédulo? Meu Deus. É o nosso primeiro ponto de correção. Por isso a importância do que o Paulo falou aqui anteriormente. Nós somos enfáticos em lidar com isso. Quando nós fomos trabalhar, o contexto do surgimento que nós temos como missão ressignificar, a minha oração antes foi uma coisa só: Senhor, se não for para caminhar dentro da sua palavra, nós não queremos. E por isso que nós carregamos uma declaração profética, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. O meu ensino não pode estar distante das Escrituras, a minha vida não pode estar distante das Escrituras, a minha família não pode estar distante das Escrituras, o meu pensamento não pode estar distante das Escrituras, as minhas emoções não podem estar distantes das Escrituras. Precisa ser a luz da palavra. Então, nós precisamos ter uma fé, como Romanos diz, que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se você tem fé e ela não tem origem na palavra, isso é sua emoção, é positivismo, qualquer outra coisa, não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Você vai fazer para Deus e o que você está fazendo é de Deus, mas Deus não se agrada disso. Eu já falei, teve um irmão que foi entregar uma oferta e Deus matou ele. Ananias e Safira. A irmã ficou viúva e nem soube, nem sabia que ela era viúva. Fizeram uma tramóia lá, ó, vamos vender esse aqui por tanto? A gente vai lá para o pastor Eduardo, só entrega tanto. Fala que a gente recebeu tanto. E a gente fica com o resto do dinheiro e faz o que a gente quiser, beleza. O marido veio e entregou o dinheiro. Gritou logo na orelha: por que vocês estão querendo tentar o Espírito Santo? Vocês estão malucos? Morreu lá. Os irmãos saíram, levou o profeta lá para o cemitério, para o campo da esperança naquele tempo. Enterraram o profeta lá e veio a irmã. A irmã saiu e foi pro shopping, comprar uma bolsa lá, uns anéis, tá? Umas ruins igual da Cristiana ali. Outra. Ela voltou lá cheia de merengue-degue. Cadê o marido? Olha, irmão, o negócio é o seguinte: os irmãos que enterraram seu marido, se ele estava sabendo que estava viúva, acabaram de chegar, já deita logo aí para desenterrar também, não está trabalhando, já caiu aí. Então, as coisas não funcionam como nós queremos. Aleluia. Precisa ser no padrão divino. Precisa ter fé. Aí ele diz: até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Escute, grande parte do nosso sofrimento é a ausência de fé. Vou repetir: grande parte do nosso sofrimento é a ausência de fé. Aleluia. Trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Pronto. A cena está feita. E aqui entra a lição de Jesus. Quando entrega um menino endemoniado para Jesus, o demônio começa a se agitar. A coisa mais comum que nós poderíamos fazer nesse momento era: sai dele em nome de Jesus. E Jesus não faz isso. Jesus deixa o menino endemoniado aqui e vai conversar com o pai. Olha na sequência do texto. Perguntou ao pai dele: o menino está endemoniado, está revirando com violência. Por que Jesus não foi logo de imediato socorrer o menino e vai conversar com o pai? Que loucura de Jesus é essa? Não é loucura, é ensino. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão dele e ajuda ele. Está assim? Está desse jeito? Não. Por que ele incluiu um se dentro da resposta que ele está dando para Jesus? Falta de fé. Ele também tem um problema, concorda, Miguel? Então o menino está passando por um problema aqui. Jesus se vira e vai conversar com o pai. Na resposta ao pai, em vez de pedir ajuda para o menino, se inclui dentro do problema. Vemos seguindo o texto. E logo o pai do menino, clamando com versículo 23. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse:
eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então é possível crer e ser incrédulo. É possível crer em algo e ser incrédulo. Eita. Não é estranho isso? Você crê na vida do outro. Na vida do outro você tem a capacidade de levantar a mão e arrebenta com a boca do balão. Mas quando a mesma situação acontece na sua casa, a incredulidade vai lá e toma de conta. Lucas capítulo 11, depois você lê. O texto lá está assim: quando o espírito maligno sai do corpo, ele anda por lugares áridos e não achando lugar para poder repousar, diz: retornarei. E o texto na sequência diz que ele traz outros 7 juntos. Então um que saiu volta para exercer governo e trazer outros 7. Especulação pastoral. Marcos capítulo 5 tinha um homem lá chamado Gadareno, que o texto diz que ele tinha uma legião. E existe a grande probabilidade da igreja ter sido responsável por aquilo. Porque no primeiro dia que ele ficou possesso, alguém chegou lá e falou assim: está arrependido em nome de Jesus. O espírito saiu, foi lá, deu a volta e voltou com outros 8. O pastor foi lá, meteu a mão e expulsou. Saiu 8. Cada um dos 8 voltou com mais 7. Até o dia que Jesus chegou e tinha uma legião ali. Está vendo a importância do ministério do louvor? Está vendo a importância de quem fica na porta para poder receber as pessoas? Está vendo a importância do ministério infantil? Está vendo a importância do seu ministério diaconato, missionário, pastoral e por aí vai? Eu gosto de chamar isso de inteligência bíblica. É quando você passa a ser curioso e procura saber o porquê que Jesus não agiu daquela forma. Então, quando o endemoniado está aqui, o menino está aqui, convulsionando-se dentro do seu processo de possessão, Jesus vira as costas para ele para poder resolver o problema. Ele vai conversar com o Pai. Porque o problema não está aqui. Aqui é apenas a manifestação do processo demoníaco. Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Podemos continuar? Amém. Vamos lá. Versículo 5. Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. O pai do menino falou para Jesus que o espírito era mudo. Então, se a gente chega lá na hora e fala assim: espírito mudo, sai! O espírito que está agindo dentro da mudez vai embora. E o espírito da surdez ia fazer o quê? Continuar. Calar quietinho, não fui acionado. Ó. Eita, glória. Tranquilo. Então tem um monte de questões que estão acontecendo dentro da nossa sociedade, que é apenas a somatização e a manifestação de uma realidade espiritual que está escondida. Ela precisa ser revelada. Então, adultério não é isso que nós pensamos. Na minha cabeça e na sua cabeça, adultério é quando a mulher casada arruma um outro e vai lá e resolve. Ou o marido casado vai lá, arruma outro e vai lá e se resolve. Para a gente isso é adultério. Isso é apenas a manifestação de uma realidade espiritual que está oculta por detrás disso. Você lembra do processo de fome que a nação de Israel passou por várias vezes? As pessoas estavam passando fome. Deus deixou o povo dele passar fome, porque eles escolheram outros deuses. Qual era o problema deles? Não era fome, não era falta de alimento, foi substituir o Senhor. A idolatria leva as pessoas a viver um processo de escassez. Meu Deus. A idolatria leva as pessoas a viver um processo de escassez. E é muito fácil entender a idolatria. Me perdoe tocar muito nesse assunto, mas às vezes a sua televisão é um Deus. Às vezes o seu celular é um Deus. E às vezes tem escassez dentro da sua casa
Não é porque Deus não quer te abençoar. Você não precisa fazer campanha. Tira os ídolos de dentro de casa. Dê dentro da sua casa o devido lugar e a devida honra, que você vai ver a realidade prosperar. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Eu gosto tanto desse texto. 3 meses na casa de Obed-Edom. Daqui a pouco chegaram para Davi: Senhor, se a gente não tirar a arca de lá, o homem vai ficar mais rico que a gente. Uma casa mais rica que uma nação, só porque resolveu dar lugar de honra ao Senhor. Meu Deus, aleluia! Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Então, tem uma tonelada de questões que estão agindo, que são mesmo realidades espirituais que estão por detrás. Mas o nosso olhar não precisa estar na relação aparente. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Vou contar um testemunho de uma situação que nós vivemos no passado. Fomos chamados para poder ir lá no hospital psiquiátrico, porque tinha uma moça internada lá, enfim, dentro do processo de loucura. Fomos para o hospital psiquiátrico, eu, Dislene, Wilson, Marlene não foi, enfim, não recordo quem estava lá. E a menina estava louca, falando coisa com coisa, uma mente desconectada fora do comum. Chamei Dislene e Marlene do lado e falei: olha, eu tenho um plano aqui de Deus que é infalível. Eu vou dar uma porrada no guarda. E vocês, quando vierem para cá, o médico vai vir, vocês vão falar que eu fiquei doido, que eu tenho um problema de loucura e que eu surtei. E aí eu vou ficar aqui dentro, que eu preciso dar um jeito de cuidar dessa menina. E ele dizer: não, você não vai fazer isso, não estou te pedindo a sua autorização. Eu estou te falando o que eu vou fazer. Se Deus não fizer nada, em 30 minutos, que é o tempo que nós estamos aqui, eu vou dar um no guarda, eu vou fazer de doido aqui, vou ficar branco, aí vocês falam que eu fiquei doido, e eu vou ficar internado aqui. A menina está lá falando, a menina está lá conversando, do nada ela falou assim: uma vez eu estava na lanchonete e eu pedi um hambúrguer, e o rapaz me trouxe um pão e tinha um pêndulo em cima e eu não gostei. Mas eu não sei o que acontece com o futebol, e essa coisa e foi continuar a loucura dela. A única coisa que ela falou que fazia sentido foi o dia que ela foi na lanchonete, pediu um pão, um hambúrguer e veio um pêndulo em cima. Parece estranho isso para mim e para você, mas o Espírito Santo de Deus comunicou comigo através dessa frase, que foi a única verdade que essa menina tinha. Fui orar, posso orar? Pode. Ela ficou quietinha, e eu: pai, nós queremos liberar perdão por aquele garçom que foi lá, entregou o pão para ela e colocou um pêndulo em cima. Ele é doido. Eu falei: calma lá, doido é você, eu estou mais fora. Ele está incomodando Deus por causa do pão com pêndulo. Uai, a doida acredita em Deus, rapaz. Resumindo, passou uns dias, os médicos autorizaram ela passar um final de semana em casa e a família nos chamou para poder fazer um culto. Aí eu peguei: senta aí, pega o violão aí. A menina falou que gosta de Lucas Lima, falou um monte de número sertanejo. Eu vai pegando e vai ensaiando esse negócio aí, quando chegar domingo a gente arrebentar no culto. O Vitor com um olho desse tamanho. Tá falando sério? Claro. Quando nós chegamos lá, a casa cheia de crente, esperando os crentes que foi no hospital e resolveu o problema. Colocaram aquela mesa banqueteada, o negão comeu até não querer mais, fomos com o andar de cima para poder fazer o culto, fizemos a oração, ídolo, é agora. Está todo mundo esperando o ídolo tocar o hino da harpa, meteu o pau para tocar a música sertaneja e a menina dançando. Os crentes: isso aí é pastor nada, e foi todo mundo embora. Daqui a pouco a menina perguntou assim: você sabe cantar a música do pai de Lucas? Quando ela falou isso, a lágrima da mãe desceu, o pai entrou em desespero, o ídolo meteu o sarrafo em Kleber Lucas, e aí o culto começou de verdade. Daqui a pouco a irmã começou dançando e foi lembrando que era cristã, lembrou que era modelo, pai, mãe, e Deus abençoe poderosamente. Aleluia! Deus! Quem olha aparente, dá medicamento para ela. Quem olha aparente, amarra ela. Quem olha aparente, põe uma mordaça na boca dela para ela estar falando coisa demais. Não pode ser aquilo que está se manifestando. Tem algo oculto por trás e nós precisamos
da licença do Espírito Santo para poder entrar dentro dessas áreas, porque a vida em Deus é algo sagrado. E quem não suporta o vinho novo jamais vai viver esse nível de experiência em Deus. Porque Deus jamais vai me permitir pensar, entender os pensamentos do pastor Eduardo. Mas se o pastor Eduardo tiver algum tipo de problema que ele não quiser falar, o Senhor pode querer me revelar. Para isso, eu preciso receber um vinho novo, que só o pastor Eduardo entende. E se tiver vazamentos nesse odre que eu sou, ele não vai chegar. Quem consegue entender aqui? Aleluia. Quem dá conta de entender aqui? Então, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. E olha o que Jesus fala: sai dele e não entre mais nele. E nisso daqui, a igreja falha muito. Nisso daqui, a igreja peca. Porque me parece que nós temos um certo prazer e necessidade em fazer com que as pessoas dependam da gente. Então nós temos a capacidade de chegar e expulsar o demônio. Mas ordenar que esse demônio não volte mais, acaba com o meu ministério. Porque se o meu ministério é expulsar demônio, e o demônio vai e não volta, amanhã não tem mais nada para fazer. É por isso que a igreja se baseia dentro de uma metodologia social de entregar a cesta básica. Nunca liberta aquela família para todo mês sair lá da cesta básica, porque isso dá like, porque isso dá engajamento, porque isso é bonito, as pessoas gostam de ver esse tipo de situação. Mas nós somos agentes de libertação. Hoje nós estamos trazendo uma cesta básica para a tua casa, mas acredite que daqui a 3 dias é a senhora que vai estar levando para a casa de outra pessoa. Nós precisamos ser agentes de libertação e não fazer as pessoas serem escravizadas na realidade ministerial como nós temos. Elas não podem ser dependentes da gente. É Pai nosso e não Pai meu. Aleluia. Ela precisa ter acesso ao reino. Essa família precisa decidir por Jesus e não vir para a igreja, porque se ela não vier, ela não tem uma cesta básica. Eu estou te falando com experiência de causa. Já sofremos situações no passado absurdas. Um dia eu cheguei para Deus e falei: um dia nós vamos ajudar as pessoas e elas não precisarão sentar para poder assistir um culto para poder ter uma cesta básica em casa. Aleluia. A cesta básica está aqui. Se quiser ir para o culto, 7 horas, 7h30, está lá a porta aberta. Mas não é porque eu estou trazendo a cesta básica que você precisa ir para lá. Decida por Jesus. Então, agentes de libertação que estão me ouvindo, reordem as realidades espirituais e ordene que elas nunca mais retornem. E assuma a responsabilidade se for necessário. Você precisa de um quê? De um trabalho? Deixa eu te contar um escândalo aqui. A senhora é ganhadora do programa? Sim. Quanto é que a senhora ganha por mês? X. Se eu te pagar X, a senhora nunca mais volta para cá? Nunca mais volta. Perfeito. Pastor Eduardo, arrumei a garota de programa ali, fiz nada para ela não, tá meu filho? Ela recebe X por mês, só tem metade. Tem como se ajudar para que ela nunca mais volte para lá? Aleluia. Se nós, como igreja, não aprendemos a pensar dessa forma, nós vamos continuar escravizando ela do mesmo jeito. Porque aceitar o dízimo da garota de programa, nós aceitamos. Deixa eu te contar uma loucura que é só minha. Só minha. Quando o Josué entrou para as bandas da Terra Prometida, ele teve que reunir uma mulher que se chamava Raabe. Lembra disso? Faz de conta, mãe. Quem é que é mãe e tem um filho bonito também? Cadê? A senhora tem um filho? A senhora, quantos anos tem um filho da senhora? Pronto. Josué chega na casa da senhora, todo felizão, a senhora mata uma galinha, faz a galinha guisada do Josué. Aí Josué, depois que come, fala assim: mano, eu estou precisando remir uma irmãzinha ali, e eu acho que é de Deus casar com o filho da senhora. Rapaz, meu filho está precisando casar mesmo. Quem é, irmã? É a Raabe, aquela prostituta lá naquela terra que manda pão morando na pesada lá. Logo que o WhatsApp da irmã, gente, pastor Josué desviou. O negócio está sério. Não é assim? Então, nós queremos libertar, nós queremos de algum modo libertar as pessoas, mas nós não queremos remir elas. A partir da remissão que Raabe viveu, apareceu um menino chamado Davi.
A partir da remissão que Raabe viveu, apareceu um menino chamado Davi. Deus. Aí você vai lá na genealogia do nosso Messias, não está lá por acaso. Então, vamos aprender a remir. Vamos agir dentro de libertação. Deixa eu correr aqui para a gente poder ganhar tempo. Rapidão. Eu não vou ler os outros textos. Vou passar para você faz a leitura em casa, tá? Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Eu gosto muito de frisar essa parte, aqui vai ser rápido. Irmão, a Bíblia diz que o cair é do homem. E quando você estiver caído, não levante. Não é tarefa sua se levantar. Vou repetir. O cair é do homem. Mas quando você estiver caído, não levante. Porque o levantar pertence a ele. Não se meta em áreas das quais você não foi chamado. Não se erga. Não vem aqui para o altar, não, gente. Já estou bem, já está tudo em paz. Tá, não. Deixe que ele te levante. Aleluia. Deixe que ele te levante. Conseguiu ver? 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não podemos nós expulsá-los? E ele disse, esta casta, preste atenção no que eu vou falar aqui, que é sério. O significado da palavra casta, depois quando você chegar em casa, pega lá o dicionário do seu filho, você vai ver que lá, casta está relacionado a questões que diz respeito à nossa genealogia, os nossos antepassados. Então, quando Jesus olhou para o menino, é casta. Se é casta, vem cá, pai, o problema não está nele, é contigo. Aleluia. Tem muitos problemas que os nossos filhos estão vivendo, que se nós tivéssemos coragem de abrir a nossa boca e assumir em Deus, nós somos os responsáveis. Tem muitas coisas que a nossa descendência está passando e está sofrendo, que é nossa responsabilidade. Conseguiu o texto? Esta casta não pode sair com coisa alguma. Não tem campanha, não tem mão estendida, pode juntar um grupo de oração das irmãs, não vai sair. A casta só se resolve com duas coisas, que ele chama de uma coisa só, que é oração e jejum. Jejum, anota. Depois você vai lá no texto de Isaías 58 para você ler como é que está falando sobre jejum. Eu só quero te lembrar de uma coisa sobre jejum que está escrito lá. Minha tradução livre, depois você lê. Se você faz jejum em casa e você já deixa o seu prato de comida aqui esperando e fica lá olhando no relógio, esperando dar o tempo terminar o jejum para você vir comer esse prato, Deus diz que Ele não aceita esse jejum. Então, se você pegar esse prato de comida, fazer o jejum, pegar esse prato de comida e der um passeio do árvore, Deus aceita esse jejum. Então, não adianta você fazer jejum e você deixar a comida guardada com você. Não adianta você fazer jejum e deixar a comida guardada com você. Tem que sair da sua casa. Aleluia. Manda um pacote de arroz para a vizinha. Pergunta se ela está precisando de um pouco de açúcar. Pergunta o frango assado que você guardou lá escondido no domingo. Pergunta se o seu vizinho não quer. Mas faça o jejum. Mas libera a parte que você ia comer. Depois você vai lá em Isaías e lê o resto do texto. Agora, rapidinho, abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4. Eita glória. Que é para a gente poder falar sobre a realidade da oração. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Todos chegamos? Aleluia. Antes de eu fazer a leitura, preste atenção nisso aqui. Jesus, quando estava ensinando sobre a oração, ele falou assim: quando fores orar, não oreis como os hipócritas. Falou? Então significa que hipócrita também ora. Ai. E talvez nós sejamos uma reunião de hipócritas que hoje orando. Então hipócrita também ora. E ele está pedindo que a nossa oração não seja como a dos hipócritas. Então existe uma diferença entre oração e oração. E muitas das vezes nós estamos orando com muita hipocrisia. Esse texto de Tiago é que vai nos revelar nisso. Olha como é que está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis. Como é pedir mal? Pedir para gastar com seus próprios deleites. A chave desse versículo está simples. Pare de pedir pelas coisas que você está precisando.
Se conecte com uma pessoa e vai orar e vai interceder pela vida do outro, que o céu vai chegar. Aleluia. Pare de se preocupar com as suas faltas e com as suas ausências, mas se conecte com o que o outro está precisando. Glória a Deus. Quem entendeu? Aleluia. Vamos detalhar um pouquinho mais, coisa rápida. A Bíblia diz que o homem estava descendo de Jerusalém a Jericó, os ladrões foram lá e meteram o pau nele. De repente o pastor está vindo, não foi assim? O levita veio, ainda deu uma olhadinha assim, mas também passou de lá. E ele veio um samaritano. O que o samaritano fez? Se aproximou dele, pegou ele, levou para um lugar. Quando ele chegou nesse lugar, o que foi que o samaritano fez? Pagou. Para o samaritano pagar, ele precisava de quê? Dinheiro. Então o samaritano tinha dinheiro. Você está querendo dizer que o sacerdote não tinha? Você quer insinuar que o sacerdote não tinha? Que o levita também não tinha? Eles carregavam o dízimo de uma nação. Para que serve dinheiro no seu bolso? Por que você quer riqueza? Aleluia. Fiquei rico. Bairro Nossa Senhora de Fátima? Nunca mais. Miami Beach aqui morreu. Pastor Eduardo? Não vou falar. Não. Então, o Senhor não quer que você tenha. O Senhor quer que você seja. A manifestação do samaritano não estava no dinheiro que ele tinha, mas naquilo que ele era. Aleluia. Por ele ser, ele cuida. Por ele ser, ele investe. Por ele ser, ele trata. E se o que eu tenho agora não der certo, pode cuidar dele, que no meu retorno eu acerto contigo. Então, pare de se preocupar com o seu deleite, irmão. Comece a se atentar à vida do que está do seu lado. Ó, vou te dar outra chave aqui, ó. Quer resolver os problemas da sua vida? Olhe pela minha. Bobão aqui precisando de oração igual eu, que não tem igual. Pegou? Pedi e não recebeis porque pedis mal. Pedir mal nesse texto é quando você se preocupa apenas com a sua vontade, se preocupa somente com você. Capítulo 5, está aí? É só você virar a folha. Versículo 14 do capítulo 5. Olha a chave da oração aqui, hein? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé vai fazer o quê? Salvar. Salvar quem? O doente. Vai salvar ou vai curar o doente? Salvar. É aqui. Se o cara está doente, porque ele está precisando de salvação, cura. Cura. Não é cura que a gente entende? Não é não, meu irmão, ele está precisando de salvação. Deus não tem prazer nenhum em curar ninguém. Vou repetir, Deus não tem prazer nenhum em curar ninguém. Deus te fez perfeito. Te entregou um corpo perfeito. Você que é desobediente, quer devolver para o Senhor o resultado da sua desobediência. Aleluia. Deus não tem prazer nisso. É a manifestação da graça e da misericórdia nisso. Tem muitos de nós que recebemos milagres de cura no nosso corpo e nós voltamos para as mesmas realidades que nós estávamos antes. Cure qualquer uma pessoa. O cliente vai chegar aqui na igreja sofrendo com uma dor na perna, com uma dor onde for. Ele é crente. Se daqui a 15 dias Deus curar ele, nunca mais ele volta o pé aqui dentro. Ele não está precisando de cura, ele está precisando de salvação. Glória a Deus. Fomos nós que entendemos errado. A oração não é para que ele fique bom, a oração é para que ele seja salvo. Vai doer, irmão, vou falar. Então, meu irmão, você não está precisando de uma oração para você ser curado. Você está precisando de uma oração para Deus te livrar do miojo. Aleluia. Te livrar da missionária do sutiã vermelho. Coca-Cola. Ó, tocou no ministério, qual é? Então, essas coisas não necessitam de oração. Nós precisamos ter uma mente renovada. Para que a gente possa sair dentro desse lugar e não retornar mais para ele. Aleluia. Está muito fácil. Deu para conseguir entender isso aqui agora? Então a oração não é para a pessoa ser curada, é para a pessoa ser salva. Deus não tem glorificação nenhuma quando tem um corpo doente. O nome do Senhor não é glorificado com alguém doente. Quando a gente olha para o doente, o Senhor não é glorificado naquilo.
a manifestação da cura? Mas só existe cura a partir de um processo de salvação. Foi por isso que Jesus falou para alguns assim, curou, mas disse assim, vá e não peques mais. E para um ele disse, para que não te suceda coisa ainda pior. Conseguiu o texto? A oração da fé salvará os doentes e o Senhor o levantará. Glória! Não é quem orou que vai levantar o doente. Não é a igreja que vai levantar o doente. Quem vai levantar o doente é o Senhor. Porque ele tem compromisso com a salvação. Ele tem compromisso com a palavra dele. Aleluia! Ele vela pela palavra dele para fazer cumprir. Então, me perdoe se eu estou taxativo assim. Quando o irmão chegar aqui dizendo que, olha, eu oro e a pessoa, não é. Ele ora e Deus até faz, mas não é ele, não sou eu, não é o pastor Eduardo, não somos nós. Eu vou repetir isso. Pare de ficar pensando que você está ficando bom naquilo que Deus está fazendo. Aleluia! Nós não fazemos. Quem levanta o doente é Deus. Você não passou de um canal para isso. Para piorar, um canal bem sujo, por sinal. Se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessar as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, agentes de libertação, em nome de Jesus, entenda isso que eu falo aqui agora. Não tem condições de continuarmos a lidar com questões espirituais tão profundas das quais nós estamos inseridos, com a vida medíocre que nós temos de oração e com a deficiência que nós temos de jejum. Irmãos, vou contar. Um profeta, colega meu, um dia desse, estava com um problema seríssimo com a esposa. Eu cheguei para ele e falei, irmão, vamos fazer um jejum nós dois pela sua esposa? Ele, pastor, não estou contando não. Não consigo, enfim. Quando muito, ele ficava de jejum 1 hora. Enfim, Deus foi lá, resolveu o problema, beleza. Um dia desse ele veio falar comigo. Virou atleta. Ele, rapaz, ele descobriu uma coisa fantástica. Nossa, o jejum melhora aqui, melhora ali, etc. Coisa e tal. O nutricionista falou para poder fazer jejum. Eu estou fazendo jejum todo dia agora. 12 horas de jejum por dia. Eu quase desliguei o telefone na cara dele. Eu crente que queria vergonha na tua cara. A palavra de Deus manda você fazer um negócio que você não faz. O cidadão sai lá e manda você fazer, você fala. Eu gosto de falar isso, eu vejo isso direto. Você não dá conta de. Não, você não. Fulano não dá conta de fazer jejum. Cai no hospital. Aí o médico lá, olha, você precisa ficar 48 horas de jejum para sua cirurgia sair. O crente fica lá 48 horas de jejum, tranquilo, esperando a cirurgia. No dia da cirurgia, não tem anestesista, não tem maca, não sei o quê. Ele fica mais 48 horas. Aí a igreja se junta para poder fazer o jejum em prol da sua vida, você só fica 2 minutos de jejum. Vai passar uma manhã de jejum, consagração, o tempo todo olhando para o relógio. 8, já são 8h03, 8h12, está acabando o pai, 8h15, eita, agora eu estou vencendo. Não. Então vai lá no texto e veja a estrutura do jejum. Segundo ponto, agentes de libertação. É impossível você lidar com realidades espirituais sem uma vida sincera de oração diante de Deus. Vida sincera de oração não é repetições de palavras. Vida sincera de oração não é quem ora mais bonito do que o outro. Vá lá ver a oração do publicano para você entender o processo dessa dinâmica. O nível de arrependimento, de reconhecimento de como ele é pecador, para poder entender essa realidade. Nós somos agentes de libertação. Vou repetir. Nós somos agentes de libertação. Nós somos agentes de libertação. Não se distancie de Jesus. Se você se afastar de Jesus, você vai entrar em um processo de discussões. É só você entrar na internet agora que você vê a bagunça como está. Os nossos pastores perderam a humildade. Os nossos pastores estão falando palavrão. Perderam o pudor. Estão discutindo nas redes sociais, batendo um pouco um do outro. Eu sou profeta, você é pastor, não. Esse é a lição de Jesus que cada um deles está. E se você quiser ser um agente de libertação, assertivo, incline-se ao Senhor. Vá buscar o Senhor em jejum, vá buscar o Senhor em oração, vá buscar o Senhor em súplicas. E isso
Não é um chamado para pastor, não é um chamado para ministério de louvor, é um chamado para todos os filhos de Deus na face da terra. Você foi comissionado para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Você faz parte desse processo de agente de libertação. Amém? Deus, aleluia. Eu espero em Cristo Jesus que tenha sido clara essa ministração na sua vida. Eu espero em Cristo Jesus que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa entrar nesses textos e procurar pesquisar um pouco mais para que o nome do Senhor venha a ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Amém? Eu quero chamar o meu irmão Paulo para poder fazer essa oração. Calma, pode esquecer a Maria. Eu quero chamar o irmão Paulo para poder fazer essa oração em nome de Jesus. Coloque em pé. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e hoje não queremos sair daqui, Senhor, mas sem a Tua presença. Senhor, eu vos peço, eu clamo, eu suplico que a Tua palavra venha ter acessado lugares ocultos dos nossos corações hoje. Que a Tua palavra venha trazer na nossa mente a renovação do entendimento que tantos precisamos. Senhor, que hoje nós possamos sair daqui sabendo, entendendo e aplicando aquilo que nos foi dado pelo Senhor. Obrigado pelo canal que foi o Teu servo, Teu filho, pastor Cleiton Ferreira, que se colocou diante de Ti para trazer a nós aquilo que o Senhor ordenou. Senhor, obrigado. Obrigado por nos ensinar o que é orar, Senhor. Obrigado por nos ensinar que temos que parar de pedir pelos nossos deveres, pelas nossas causas e nos prostrarmos diante de Ti com um coração sincero, contrito, quebrantado e amando verdadeiramente o Senhor e ao nosso próximo. Pai, eu creio, eu vos peço em oração, juntamente com a Tua igreja, como corpo de Cristo que aqui somos, pedindo que hoje nós saímos daqui agentes de libertação, Senhor, dentro das Tuas Escrituras, concernentes àquilo que é a Tua vontade, caminhando, Senhor, pelo Teu justo querer. Pai, muito obrigado pelo ajudar dos nossos irmãos e irmãs, pelo ajudar de nós, Pai, como Teus filhos e filhas, que nós vamos nos submeter ao que nos foi dado aqui hoje. Senhor, obrigado por este alimento grandioso. Obrigado, Pai, pelo derramar e transbordar da Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero lhe pedir, Senhor, se há algum de nós que estamos distantes de Ti, que seja hoje o dia da nossa volta para os Teus pés. Que seja hoje a nossa rendição na madrugada, prostrando-nos de joelhos e confessando: Senhor, estamos longe. Pai, precisamos de Ti. Pai, clamamos por Ti. Senhor, eu confesso e me apresento diante do Senhor com todos os meus pecados, com as minhas incredulidades, para que elas sejam caídas, repreendidas e lançadas por terra pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu vos peço, torna-nos verdadeiramente agentes de libertação com fé, e não mais incrédulos, Senhor, e não mais descrentes, mas tendo a certeza de que o Senhor, e tão somente o Senhor, é quem faz. Senhor, abate a nossa soberba, derruba a nossa arrogância, repreenda a nossa prepotência. Senhor, nos humilha, nos ensina a sermos humildes, porque nós nunca ficaremos bons a fazer aquilo que é o Senhor que tem feito. Mas hoje temos a certeza que possamos e podemos sim ser canais verdadeiramente, odres novos para receber de Ti para a vida do outro. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.